Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo jóia? Espero que todos estejam muito bem. Vamos começar o nosso estudo, né, do mercado. Vamos começar aqui falando de euro-dólar. Euro-dólar, como vocês estão vendo aí, vem uma queda já desde o início do mês, exatamente no dia 1º de julho, ele começou a cair. De lá para cá, ele vem fazendo fundos mais baixos e topos mais baixos, né? Quando começou aqui, primeiro ele rompeu essa pequena estrutura aqui, depois ele começou a fazer os rompimentos sucessivos, sempre indo em direção à baixa, né? Sempre caindo. E ele vem fazendo esse movimento de queda, né? Ele estava subindo, depois ele começou a fazer esse movimento mais definido, né? Mais claro de quedas, né? Eu separei aqui para vocês os topos e fundos e ele fez essa queda aqui. Depois ele rompeu o topo, mas em seguida ele veio e rompeu o fundo. Ou seja, o que ele fez aqui foi simplesmente varrer a liquidez da parte de cima, né? Rompeu essa liquidez aqui, tirou essa liquidez que estava aqui. E por que ele fez isso, né? Imagina que para o mercado isso aqui seja uma linha de tendência, né? Imagina. Então o que o mercado fez aqui? Ele simplesmente tirou, veio lá limpar a liquidez desses topos e fundos que estava aqui, principalmente desses aqui, né? Então ele estava deixando liquidez e em determinado momento, provavelmente isso aqui foi uma notícia, ele veio aqui em cima e rompeu toda essa estrutura, varrendo a liquidez da parte de cima, que são a liquidez dos compradores, né? Bom, depois ele ficou preso nesse range aqui, fazendo apenas aqui nesses últimos dias da semana, ele ficou nesse range fazendo esse movimento interno, né? Fazendo esse movimento interno. Então, na próxima semana, nessa semana agora, o que a gente espera é que ele rompa um desses lados, né? Se ele romper a parte de cima, o swing alto, provavelmente ele vai ter uma correção mais profunda ou mudar de direção, tendo alguns dias de alta, porque a continuação da alta mesmo, a alta definitiva, ela tá aqui, ó, né? Se vocês prestarem atenção, esse é o verdadeiro swing alto, né? Embora quando ele romper essa parte aqui, né, que é um grande choque, é um choque definitivo, né, porque ele rompeu embaixo, rompeu em cima. Se ele romper para qualquer lado, ele dá seguimento a esse movimento, tanto na queda quanto nessa correção ou até mesmo rompimento dessa última alta aqui, dando seguimento à alta que vinha desde lá de muito tempo, né? Talvez essa correção aqui seja só uma correção mais profunda, ele não vai mais muito longe disso aqui, ele vai começar a querer fazer um pouco de alta. O que podemos esperar do euro-dólar essa semana, né? Podemos esperar exatamente isso. Ou ele vai romper essa parte superior aqui, vai dar início a uma alta, até chegar nesse movimento aqui mais expressivo, né? Essa quebra mais expressiva, esse swing mais expressivo aqui. Ou ele vai fazer o rompimento de baixa e vai dar continuidade a esse movimento que vem lá desde o dia 1º. Então, por enquanto, as operações se restringem apenas às operações internas entre esse range aqui, entre essa alta e essa baixa. O movimento de operações vai ser apenas nesse range aqui. Que
que oportunidade tivemos nessa última semana, né? Se a gente pensar aqui, a semana começou aqui, vamos pensar aqui no dia do dia 14 ao dia 18, vamos ver aqui, dia 14, 14, foi aqui, a semana começou aqui, né? Tinha esse intervalo aqui, ó, e começou a semana. Vamos dar uma olhadinha nas oportunidades que nós tivemos essa semana aí e vamos no euro-dólar, porque agora as nossas operações vão se restringir a esse movimento interno aqui mesmo, tá bem? Mas eu vou mostrar uma operação aqui nesse movimento interno que foi bem interessante esses dias. Então, dia 14 foi esse movimento aqui, né? Tivemos esse movimento aqui. Vamos voltar lá para o que era um segmento era uma continuação da baixa, né? Foi o rompimento aqui da baixa no dia 14, né? Amanheceu a sessão de Tóquio fechou, né? E a sessão de Londres quis dar uma subida aqui, mas não teve êxito e no dia seguinte o mercado rompeu para baixo. Vamos ver aqui, por exemplo, no 15 minutos, o que nós temos aqui no 15, né? Para a gente prestar atenção aqui melhor. Bom, então, nesse movimento aqui de baixa, o mercado apresentou aqui apenas, porque quando ele rompe vamos chamar isso aqui de BOS, né? Já vamos dar os nomes. Quando ele rompe esse movimento aqui, eu fico aguardando o que o mercado vá no meu ponto de extremo para buscar a minha ordem, né? Então o mercado veio aqui, né? Nesse ponto, né? Então aqui foi 8 da manhã, né? 8 da manhã ele começou a fazer a correção e quando foi lá para o meio-dia, ele estava com esse movimento aqui, já com essa operação montada. Então a confirmação da baixa veio aqui, né? Dando aqui para mim um choque. E a operação propriamente dita, ela aconteceu aqui, né? Você pode pegar esse movimento aqui. Você pode entender que nesse movimento aqui eu tenho uma indução, né? A gente precisa achar a nossa indução e ela aconteceu exatamente nesse movimento aqui no meio. Essa foi a nossa querida indução. Como teve uma indução aqui, eu estou liberado para fazer a minha entrada aqui nesse ponto. Fazendo a entrada aqui nesse ponto, eu tenho duas opções. Ou eu defino o meu take profit para 2-1, ou vou apenas aqui no final, né? Antes do pavio, né? Eu não gosto de colocar ordens para terminar em pavio. Às vezes o que eu faço geralmente é achar o order block contrário, né? Então aqui seria a minha entrada de compra e a minha venda seria até esse movimento, porque eu não quero arriscar ser pego. A semana continuou, no dia seguinte tivemos novamente o mercado rompendo para baixo, com poucas oportunidades. Na verdade, aqui não teve, né? Pelo menos eu não vi assim nesse movimento de alta. Apenas aqui poderia resultar numa oportunidade de venda, né? Porque como o mercado já tinha dado esse sinal que estava caindo, aqui eu teria novamente o meu order block, pegando esse movimento aqui, e aí sim eu poderia pegar esse carinha aqui e poderia pegar aqui todo o order flow, poderia fazer essa compra, mas essa venda eu não faço. Por quê? Porque se você prestar atenção aqui, você pode ver que
order flow aqui, ele está mitigado, né? Houve uma saída do movimento e ele foi mitigado. Você olhar esse aqui também está mitigado, esse outro aqui está mitigado, então não teria esse aqui não, esse não está mitigado. Então eu teria essa oportunidade de entrada aqui, mas, porém, esse stop loss seria um stop loss bem gigante. Vamos ver aqui quantos, tá vendo? Então seria um stop loss aí de 15 pips, né? Eu não colocaria aqui porque o stop loss ele está acima desse ponto aqui, então ficaria aqui quase 20 pips. Ok que o take profit ele poderia ser alcançado aqui, né? É um take profit de 2, 3 para 1, 4 para 1, porque a queda foi muito grande, o mercado derreteu, né? Mas eu não conseguiria ver isso aqui antes de acontecer, porque a minha saída seria aqui. E aqui daria 1,5%, 1,5%, um risco de retorno de 1,5%, que eu acho que é bem pouco. Então, mesmo que eu use esse fundo aqui como o meu fundo de referência para colocar o meu stop loss, aí sim, nesse caso, valeria a pena, que já daria mais de 2 para 1. Então, sim, seria uma oportunidade, porque ele rompeu aqui, né? Teve a indução, a minha indução está aqui, ó, vou mostrar para vocês. Sem a indução não tem entrada, então tá aqui, ó, ela veio, né? Ela foi mitigada aqui. Com essa indução mitigada, eu realmente posso fazer a minha entrada com base nela e com base nesse order flow, né? Como ele era o único que não tinha sido mitigado, provavelmente ele seria o escolhido para entrar. Eu não fiz, sendo honesto, não entrei nessa operação. No dia seguinte, tivemos aqui esse movimento de madrugada. O dia amanheceu seguindo um movimento de quebra de estrutura, né? Micro quebra de estrutura, dando a opção de você esperar por um movimento de entrada aqui, né? Esse movimento aqui foi mitigado, mas essa mitigação aqui dava para entrar, né? Mas nesse momento aqui você realmente daria para entrar, porque a indução ela está aqui, ó, né? Fazendo essa análise bem legal com vocês aqui, eu colocaria essa indução aqui, então eu teria sim a minha entrada, mas eu não entraria antes da indução. Embora o order flow fosse grande, a minha entrada seria sim no order block mesmo, aqui nesse carinha, que ele não tem muita validade. Eu não gosto de order block que não tira liquidez. Ele não tirou a liquidez, mas ele tem um displacement, ele tem aqui um desequilíbrio, e esse desequilíbrio daria sim para entrar. Pegaria esse candle grande aqui e mais esse outro aqui. Na verdade, teria que pegar toda o order flow aqui para não causar nenhum problema. E sim, daria para entrar, né? A entrada seria aqui, depois que ele tirou a indução. Seria uma operação tranquila você poderia colocar até esse fundo aqui e daria certo. Seguindo aqui, dia seguinte da semana, tivemos esse movimento bem significativo, né? Que foi um movimento provavelmente de notícias. Ele, na sessão de Nova York, ele simplesmente explodiu para cima e depois ele começou a fazer uma correção, né, no sentido contrário. Aí esperar ele romper já que ele está caindo, esperar romper esse movimento aqui, né, tirar essa liquidez aqui e ver qual que seria a opção do mercado. Na minha concepção, ele deixou essa oportunidade aqui, que provavelmente daria stop.
se você fosse acreditar que ele continuaria caindo. Mas não, porque depois dessa queda, ele faz uma varredura, né? Ele varre essa liquidez, né? Totalmente aqui, inclusive essa daqui, né? Tirando a liquidez principal, né? Que é essa aqui, e tirando esses outros liquidez. Quando ele faz esse movimento de tirada de liquidez, a gente pode esperar um movimento de pegar o movimento contrário, né? O movimento na direção do mercado, para onde o mercado está indo, não mais na queda. Esperaria ele romper aqui meu choque, né? O fundo rompeu esse. Então seria isso aqui. E aí sim eu poderia ter alguma coisa aqui para poder entrar. Mas antes eu precisaria saber onde está a minha indução aqui. A indução ela é feita após o rompimento. Ela tem que vir, né? Romper para cima, para baixo, e aí sim eu teria a indução aqui. Temos que ver aqui, ó. Esse candle rompe esse para baixo. Então a indução seria esse cara aqui, ó. Com certeza. Ok? Esse order block aqui seria gigantesco, cara. Não tem sentido você fazer uma entrada aqui. Mas a gente pode esperar uma próxima oportunidade. O mercado rompe novamente aqui no movimento interno. E aí a gente vê um order flow mais interessante, né? Embora também grande, a gente precisa esperar a quebra esse movimento aqui. Ele não tem validade, tá? Porque ele é um movimento interno, ele está dentro desse candle aqui. Então não contaria apenas esse candle, tá? Então se você, vou pegar esse cara aqui, vou pegar esse, não, esses caras aqui, eles não têm nenhuma validade, eles são simplesmente, vou até marcar aqui, ó, na sinalização, ó, eles são candles internos, né? Esses caras aqui, ó, esse aqui é interno desse, esse aqui saiu, mas não tem, ele continua dentro desse outro grande, ele saiu só desse outro aqui, mas esse outro também tá dentro, e ele também tá dentro, então isso aqui é movimento interno dentro do movimento interno, ele não tem não é um movimento legal, não é um movimento que é só para realmente manipular. Não significa nada. Então aqui eu tenho só esse cara aqui. Se esse cara tá aqui, então eu posso pegar esse outro aqui de baixo. Mas ele foi mitigado, né? Totalmente mitigado. Então eu pegaria ele aqui todo, né? Para pegar o último movimento de queda. Seria esse aqui, né? O último movimento de queda. Esse cara aqui, né? Rompeu esse aqui, como a gente viu lá atrás. Esse movimento de queda daria para tentar uma entrada aqui bem mais, talvez nos 2 minutos, nos 5 minutos. Vamos ver aqui nos 5 minutos se fica mais claro pra gente. Nos 5 minutos ele rompeu aqui, ó, nos 5 minutos já aparece esse cara aqui, que é bem interessante, tá vendo? Sim. Esse cara aqui já dá para você fazer esse movimento aqui, porque a indução tá aqui. Eu vou mostrar a indução para vocês, espera aí. Só clicar aqui. Tá, então vamos lá, para a gente descobrir onde ela tá. Ele subiu, deixou aqui, certo? Subiu, não rompeu, subiu, desceu, subiu, desceu e subiu. Onde está a indução aqui? E a indução está aqui. Ó. Esse é o cara que me fez mais forte.
então eu vou entrar depois dela. Seria aqui entrar, né? Não pegaria, não daria alvo agora, mas lá mais tarde ele daria alvo. E chegamos aqui ao último dia. Vou voltar aqui para 15. Chegamos aqui ao último dia da semana. Euro-dólar. E amanhã o dia começou com essa quebra. Com essa quebra de estrutura. Bem bonito, né? Mas deixando a minha indução aqui embaixo. Ela estava aqui. Depois ela veio para cá. Mas não me deu oportunidade de entrar, né? Aqui no 15 não deu, talvez no 5. Não deu oportunidade de entrar. Aqui tive esse cara aqui. Esse order flow aqui. E aqui nos 5 minutos dá para entrar, mas aí você vai pegar pequenos movimentos, né? Depois dessa quebra, aqui ele ficou aqui no order, no Fair Value Gap, né? Eu não costumo entrar em Fair Value Gap, cara. Desculpa. Não entro. Mas quando ele fez esse rompimento, aí sim, eu tenho aqui a indução. Tenho aqui o último movimento de queda antes da alta. E aí sim, ele rompeu novamente, veio para baixo, que não alcançou, aí veio a segunda oportunidade. A minha indução veio para cá. E esse cara veio me dar a minha entrada que eu estava esperando. Vou colocar ela maior aqui só para vocês perceberem. Aqui tem uma quebra de estrutura, certo? Se você prestar atenção, essa quebra ela só é confirmada aqui, tá? Mas ela aqui tá, ela é confirmada só aqui, quando ela quebra realmente, porque aqui é só pavio. Mas ela veio e me deixou minha indução aqui. E se ela deixa a minha indução aqui, eu tenho uma entrada para fazer aqui. Vamos ver o que deu essa entrada. 2 para 1. Bem legal, né? Poderia colocar aqui embaixo, poderia colocar aqui embaixo. De qualquer forma, ela deu 2 para 1. E aí, fechamos a semana com essa movimentação, né? E o que vamos esperar para a semana que vem é o mercado continuar nesse movimento interno até o rompimento de uma dessas estruturas, ou estrutura de alta ou estrutura de baixa. Essa estrutura aqui de baixa, tá bom? O mercado pode ter mudado. Vou tirar isso aqui, pra vocês perceberem. Quando essa indução aqui, esse fundo rompe, posso transformar isso aqui em um choque, né? Embora não tenha um order block bem. Aqui eu tenho esse cara, né? Que ainda não foi mitigado, né? E tenho, é isso. Eu penso em venda, né? Eu penso que o mercado será um mercado de venda essa semana. Tá aparentando que agora que eu posso ter alguma oportunidade nessa região. É a única região que eu vejo que no primeiro momento, assim que o mercado abrir, seria essa região de busca de uma operação, de um movimento para baixo, né, no sentido de que ele possa fazer isso, né? Mas pode ser sim. Ele pode também fazer romper de novo, fazer um movimento de alta, tá? Depois fazer um movimento de baixa. Em todos os casos, eu preciso que
ele tire a indução para poder me dar uma oportunidade de venda. A oportunidade de compra aqui para o mercado, para haver uma oportunidade de compra, o mercado precisa pelo menos romper essa estrutura de interna, né? Ele rompendo essa estrutura interna de alta, né? Aí sim poderemos pensar em alguma coisa nesse sentido aqui, entendeu? Seria isso. Seria mais ou menos isso aqui, tá? Para a gente pensar em algum movimento de alta. Então são essas as opções desse mercado. E aí, para quem opera o euro-dólar, tá aí um estudo mais variado, né? Mais objetivo do euro-dólar. Eu espero que vocês gostem desse tipo de estudo, né? Desse tipo de análise. E é isso aí, valeu. A gente se vê no próximo episódio. Obrigado.